Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das histórias mais antigas e importantes da nossa cultura, mas por um ângulo totalmente diferente. Vamos usar a filosofia para tentar decifrar um mistério que está lá no comecinho do Gênesis. E com isso, reimaginar a história de Caim e Abel. E vamos começar já com essa provocação. Pensa bem, e se a figura que a gente aprendeu a ver como a personificação do mal, o primeiríssimo assassino, na verdade fosse o portador de uma verdade muito mais profunda e, vamos dizer, desconfortável? É essa pergunta que vai guiar toda a nossa análise de hoje. Todo mundo acha que conhece a história do primeiro crime, né? Mas pra gente aqui, o foco não é o assassinato em si. O que realmente importa, o que dá o pontapé inicial em tudo, é o que vem antes. Um ato de Deus, uma rejeição que parece vir do nada e que bota a história toda pra girar. Então, vamos só relembrar o básico para todo mundo ficar na mesma página. A gente tem dois irmãos, Caim, o agricultor, que rala na terra, e Abel, o pastor. Os dois vão lá e fazem uma oferenda a Deus. Caim leva os frutos do solo, Abel o melhor do seu rebanho. E é aí que o drama começa. Deus aceita a oferta de Abel, mas, por algum motivo, simplesmente ignora a de Caim. Essa é a frase que muda tudo, lá em Gênesis. É uma declaração curta, direta, quase brutal. Não tem explicação, não tem justificativa, é só uma rejeição seca. E é essa arbitrariedade divina, essa falta de porquê, que serve de motor para tudo o que acontece depois. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? O texto bíblico não dá uma resposta clara. E essa ausência de motivo, essa injustiça no julgamento divino, é o que nos obriga a procurar uma resposta fora da caixinha da teologia tradicional. A gente precisa de uma outra ferramenta. E é exatamente aqui que nossa investigação dá uma virada daquelas. Para entender uma história hebraica, a gente vai usar uma chave filosófica que vem lá da Grécia Antiga, o pensamento de Friedrich Nietzsche, mais especificamente do livro O Nascimento da Tragédia. É com essa lente que a gente vai tentar iluminar o que estava escondido. Então, Nietzsche dizia que existiam duas forças opostas na arte grega. A primeira é a Apolínea, que vem do deus Apolo, claro. Ela representa tudo que é ordem, forma, lógica, razão. É o princípio do indivíduo, sabe? Aquela imagem bonita do sonho que nos ajuda a suportar a realidade, criando uma ilusão de que tudo está sob controle. E do outro lado do ringue, a gente tem a força dionisíaca, do deus Dionísio. Aqui é o contrário de tudo isso. É o caos, o excesso, o instinto puro. É a perda de si mesmo na festa, na embriaguez, no êxtase. O dionisíaco nos joga na cara a verdade nua e crua da existência. O sofrimento, a dor, a confusão de tudo. Olha só, colocando um do lado do outro, o contraste fica gritante. De um lado, o apolíneo, ordem, razão, o sonho que nos protege. Do outro, o dionisíaco, caos, instinto, a verdade sem filtro. Para Nietzsche, a genialidade da tragédia grega era justamente conseguir equilibrar essas duas forças, essa tensão constante entre elas. Certo. Agora que a gente está armado com essas ideias de Apolo e Dionísio, vamos voltar para a cena do crime lá em Gênesis. Vamos ver como essa dualidade pode simplesmente virar de cabeça para baixo a nossa compreensão dos dois primeiros irmãos da história. Nessa nossa nova leitura, Abel se torna a própria imagem do Apolíneo. Ele é o pastor certinho, o sacrifício que se encaixa como uma luva na ordem divina. Ele representa a espiritualidade que aceita, a retidão, o cara que agrada a Deus. Ele é a bela ilusão de que tudo funciona como deveria. E o Caim? Ah, o Caim. Ele é o dionisíaco, o agricultor ligado à terra, ao que é material, bruto. A rejeição de Deus o expulsa dessa ordem apolínea. E a fúria dele por essa ótica não é por a maldade. É uma reação autêntica, visceral, uma reação profundamente humana a um universo que, de repente, se mostrou absurdo e injusto. É a dor de existir em estado puro. Então, a grande sacada é esta. A história deixa de ser sobre um homem bom contra um homem mau. Ela vira um choque entre duas forças do universo. Abel é o ideal apolíneo, o espiritual, o aceito. Caim é a realidade dionisíaca, o terreno, o rejeitado. O conflito não é mais moral, ele é, na verdade, metafísico. Entender Caim como essa figura trágica, dionisíaca, muda tudo. Isso nos leva a questionar a própria base da moralidade que a gente conhece e a descobrir uma verdade que, segundo essa interpretação, foi escondida de propósito.
O que a gente vê aqui são duas maneiras totalmente diferentes de lidar com o caos da vida. A cultura grega criou a tragédia, uma arte que olhava o caos Dionísia com os olhos e o transformava em algo belo. Já a tradição hebraica, por essa ótica, pegou outro caminho. Criou um sistema moral rígido, de bem contra o mal, para tentar explicar e botar ordem nesse caos, condenando figuras como Caim. E essa é uma das frases mais polêmicas de Nietzsche, com certeza. Para ele, essa moralidade que divide o mundo entre bem e mal não é uma verdade absoluta. Seria uma criação nascida do ressentimento, quase como uma vingança dos fracos, os Abéis do mundo, contra os fortes, os Cains, invertendo os valores e chamando a força de mal e a submissão de bem. Com tudo isso em mente, a gente precisa olhar para o final da história de Caim com outros olhos. Aquela famosa marca que Deus coloca nele, será que é só uma maldição, um sinal de vergonha para todo mundo apontar o dedo? Ou será que é algo mais? E aqui a gente chega na reviravolta final. A marca de Caim não seria um sinal de culpa, mas o símbolo de um conhecimento terrível, um conhecimento proibido. Caim é marcado porque ele foi o primeiro a ver a verdade dionisíaca por trás da ordem aparente, que a violência, o caos e o absurdo estão na fundação de tudo. Ele carrega o peso de saber aquilo que a moral tenta esconder. E a gente encerra com essa frase enigmática de Nietzsche. Talvez a condenação de Caim, como o primeiro grande vilão, seja exatamente isso, uma máscara. Uma máscara moral que a tradição colocou por cima de uma verdade muito mais profunda e perturbadora sobre a natureza da vida. Caim, então, não seria o amaldiçoado, mas talvez o primeiro a carregar a marca de ter visto a profundidade do mundo sem nenhum véu.